Parte 2, capítulo 10, onde se conta o expediente de que Sancho lançou mão para deixar encantada a senhora Dulcinea, além de outros sucessos tão ridículos como verdadeiros. Chegando o autor dessa grande história a iniciar o que conta neste capítulo, diz que gostaria de deixá-lo em silêncio, temeroso de não ser crido, porque as loucuras de Don Quixote chegaram aqui ao termo e limite das maiores que se possam imaginar, chegando a ultrapassá-las uns 2 tiros de besta. Por fim, sem embargo desses prudentes receios, descreveu-as fielmente como ele as cometeu, sem ajuntar nem tirar à história um só átomo da verdade, e sem, de modo algum, se importar com a pacha de mentiroso que lhe poderiam imputar. E agiu corretamente porque a verdade se adelgaça, mas não quebra, e sempre se sobrepõe à mentira, como o azeite sobre a água. Assim, prosseguindo sua história, conta que, tão logo Don Quixote se emboscou na floresta, bosque ou azinhal junto a grande autobuso, mandou que Sancho voltasse à cidade, e que não regressasse à sua presença sem haver antes falado, de sua parte, à sua dama, pedindo-lhe fosse servida de deixar que a visse seu cativo cavalheiro, e se dignasse deitar-lhe a bênção, para que ele pudesse, por inspiração dela, esperar felicíssimos sucessos em todos os seus cometimentos e dificultosas empresas. Encarregou-se Sancho de fazer como era mandado e trazer-lhe tão boa resposta como a que trouxera da primeira vez. Anda, filho, ordenou Don Quixote, e não te perturbes quando te vires ante a luz do sol de formosura que vais procurar. Ditoso és sobre todos os escudeiros do mundo, aviva tua memória e trata de guardar como ela te recebe. Se muda de cores quando te estiveres dando o meu recado, se desassossega e aflige ao ouvir meu nome, se enrosca de gosto nas almofadas, caso esteja sentada no rico estrado de sua autoridade, se estiver de pé, olha, se apoia ora num, ora noutro dos pés. Se 2 ou 3 vezes te repete a resposta que te der, se a muda de brenda em áspera, de ácida em amorosa, se passa a mão nos cabelos para compô-los, mesmo que não estejam atrapalhados. Finalmente, filho, observa todas as suas reações e movimentos, porque se mos relatares como foram, hei de inferir o que ela conserva escondido no recôndito de seu coração. Acerca do que tange ao fado de meus amores, pois hás de saber, Sancho, se o não sabes, que, entre os amantes, suas reações e movimentos exteriores, quando de seus amores se trata, são certíssimos mensageiros que trazem as novas do que se lhes passa bem no íntimo da alma. Vai, amigo, e guia-te, ventura melhor do que a minha, que voltes com melhor sucesso do que o que fico a temer e esperar, nesta amarga solidão em que me deixas. Vou e volto bem rápido, respondeu Sancho, e alargue vossa mercê, senhor meu, esse coração encolhidinho, que agora eu devo ter não maior que uma velã, e tenha em mente que se costuma dizer que o bom coração quebranta a má ventura, e que onde não há toicinhos não há espetos. E também se diz, donde não se espera é que salta a lebre. Digo-o porque, se na noite passada não encontramos os palácios ou alcáceres de minha ama, agora que é dia, penso que os acharei quando menos o espere. E, uma vez achados, deixem a dama por minha conta. Por certo, Sancho, disse Don Quixote, que sempre trazes teus ditados tão a propósito do que tratamos quanto me dê Deus melhor ventura no que desejo. Dito isto, voltou Sancho às costas e fustigou o russo. Don Quixote ficou a cavalo, descansando sobre os estribos e arrimado à lança, cheio de tristes e confusos pensamentos, com os quais o deixaremos para acompanhar Sancho Pança, que se afastou do amo não menos confuso e pensativo, tanto que, apenas saiu do bosque, voltou a cabeça e, não mais vendo Don Quixote, apeou-se do jumento e, sentando-se ao pé de uma árvore, começou a conversar consigo mesmo, dizendo-se: Vejamos agora, mano Sancho, aonde irá vossa mercê? Vai buscar algum jumento perdido? Não, por certo. Então, que vai buscar?
Vou, como quem não quer nada, buscar uma princesa, e nela o sol da formosura e todo o céu junto. E onde pensais encontrar tudo isso que dizeis, Sancho? Onde? Na grande cidade de El Toboso. Bem, e da parte de quem a ides procurar? Da parte do famoso cavaleiro Don Quixote de la Mancha, que desfaz os tortos e dá de comer a quem tem sede e de beber a quem tem fome. Tudo isso está muito bem. E sabeis onde mora a tal princesa, Sancho? Meu amo diz que deve ser em palácios reais ou soberbos alcáceres. E porventura já a vistes algum dia? Nem eu nem meu amo jamais a vimos, e parece-vos ser acertado e bem feito que se os de El Toboso soubessem que aqui estais com a intenção de raptar suas princesas e desassossegar-lhes as damas, viessem moer vossas costelas apauladas e não vos deixassem osso inteiro? Na verdade, teriam muita razão, porém, haverão de considerar que fui enviado e que mensageiro sois, amigo, não vos cabe culpa, não. Não vos fieis nisso, Sancho, porque a gente manchega é tão colérica como honrada e não consente que ninguém lhes venha fazer cócegas. Se vos farejarem, por Deus. Mas ventura haveis de ter, xô, puto, cai noutro lugar, ó raio. Vê lá se estou aqui procurando 3 patas no gato para satisfazer o gosto alheio. Além do mais, tanto vale procurar Dulcinea em Toboso como Maria em Ravena e bacharel em Salamanca. O diabo foi o diabo e mais ninguém quem me meteu nisto. Esse solilóquio teve Sancho consigo e o que dele extraiu foi voltar a dizer-se: ora bem, todas as coisas têm remédio, a não ser a morte, debaixo de cujo jugo teremos todos de estar um dia, querendo ou não querendo, quando acabar a vida. Por maus sinais tenho visto que este meu amo é louco varrido, e também eu não lhe fico atrás. Sou até mais mantecapto que ele, já que o sigo e sirvo, sabendo ser verdadeiro o rifão que reza. Diz-me com quem andas e dir-te-eis quem és. E aquele outro, não com quem nasces, mas com quem passes. Sendo ele, pois, louco como é, e daquele tipo de loucura que na maioria das vezes toma umas coisas pelas outras e acha que o branco é preto e o preto é branco, como demonstrou quando disse que os moinhos de vento eram gigantes e as mulas dos frades dromedários e as manadas dos carneiros exércitos de inimigos e tantas coisas desse jaez, não será muito difícil levá-lo a crer que uma lavradora, a primeira que eu topar por aqui, seja a senhora Dulcinea, e, se ele não acreditar, jurá-lo-ei eu. Se ele jurar o contrário, jurarei de novo. Se teimar, teimarei ainda mais, de modo a manter minha palavra até o fim, dê no que dê. Talvez, com essa teimosia, evitarei que me envie outra vez a semelhantes missões, vendo quão pessimamente me desincumbo delas, ou quiçá pense, como imagino, que algum mago malvado desses que diz que lhe querem mal terá mudado a figura de Dulcinea para causar-lhe mal e dano. Com esses pensamentos, sossegou Sancho o espírito e deu por bem acabado o seu encargo, detendo-se ali até a tarde, para que Don Quixote pensasse que aquele tempo fora empregado na ida e volta a El Toboso. Sucedeu-lhe tudo tão bem que, quando se levantou para subir no ruço, viu que se encaminhavam para onde ele estava, vindas de El Toboso 3 lavradoras, montadas em 3 burros ou mulas, coisa que o autor não especifica, embora antes se pudesse crer fossem burricas, por ser essa a montaria usual entre as aldeãs. Mas como isso não é de grande importância, não há por que nos determos em averiguá-lo. Em suma, assim que viu Sancho as lavradoras, voltou a golpe a buscar seu amo Don Quixote, que achou a suspirar e a dizer 1000 lamentações amorosas. Quando Don Quixote o viu, perguntou-lhe: que há, Sancho amigo? Poderei assinalar esse dia com pedra branca ou com pedra preta? Melhor será, respondeu Sancho, que o assinale com almagre, como se faz quando se conquista uma cátedra, para que o saibam todos os que o virem. Quer dizer, replicou Don Quixote, que trazes boas novas? Tão boas, respondeu Sancho, que vossa mercê nada mais tem a fazer senão esporear Rocinante e sair a campo raso.
para ver a senhora Dulcinea del Toboso, que em outras duas de suas aias vem ser vossa mercê. Santo Deus, que dizes, amigo Sancho? Disse Don Quixote. Vê lá, não me enganes, nem queiras com falsas alegrias alegrar minhas verdadeiras tristezas. Que lucraria eu em enganar a vossa mercê? Respondeu Sancho. Ainda mais sendo tão fácil verificar se o que digo é ou não verdade. Anda, senhor, venha e verá que vem a princesa nossa ama, vestida e ataviada, enfim, como quem ela de fato é. Suas donzelas e ela estão todas recamadas de ouro, todas envoltas em pérolas, são todas diamantes, todas rubis, todas telas de brocado de mais de 10 lavores. Seus cabelos soltos sobre os ombros são outros tantos raios de sol que oscilam enquanto brincam com o vento. Além de tudo isso, ainda vêm montadas em 3 cananeias manchadas, vistosas e mais não poder. Queres dizer Anacéias, Sancho? Pouca diferença há, respondeu Sancho, entre Anacéias e Cananeias. Mas, seja o que for que elas montem, o fato é que vem com as mais galantes senhoras que se poderia desejar, e especialmente a princesa Dulcinea, minha ama, que deixa pasmados os sentidos. Vamos, Sancho, meu filho, respondeu Don Quixote, em alvíceras por estas tão inesperadas quanto excelentes novas, concedo-te o melhor despojo que ganhar na primeira aventura que tiver. E se isto não te contentar, mando-te as crias que este ano me derem as minhas 3 éguas, que, como sabes, estão prestes a parir, no prado comunal de nossa aldeia. Prefiro as crias, respondeu Sancho, pois não é lá muito certo que sejam bons os despojos da primeira aventura. A esta altura, saíram da mata e avistaram ali perto as 3 aldeãs. Estendeu Don Quixote os olhos por todo o caminho de El Toboso e, como não evitasse ninguém senão as 3 lavadoras, muito se perturbou, perguntando a Sancho se havia deixado as damas fora da cidade. Como fora da cidade? Replicou ele. Porventura tem vossa mercê os olhos na nuca, que não enxerga estas que aí vêm, resplandecentes como o próprio sol ao meio-dia? Não vejo, Sancho, disse Don Quixote, senão 3 lavadoras sobre 3 burricos. Agora livre-me Deus do diabo, respondeu Sancho. Será possível que 3 anacéias, ou seja lá como se chamam, alvas como flocos de neve, pareçam a vossa mercê burricos? Viva Deus! E que se me arranquem estas barbas se fosse verdade tal coisa. Pois eu te digo, Sancho amigo, disse Don Quixote, que é tão verdade que são burricos ou burricas como eu sou Don Quixote e tu, Sancho Pança. Pelo menos, a mim, tais me parecem. Cala-se, senhor, tornou Sancho, não diga tal coisa, mas abra bem esses olhos e venha reverenciar a senhora de seus pensamentos, que já se aproxima. Dizendo isto, adiantou-se a receber as 3 aldeãs e, apeando-se no ruço, segurou pelo cabresco o jumento de uma das 3 lavadoras. Em seguida, fincando no chão ambos os joelhos, disse: Rainha, princesa e duquesa da formosura, seja vossa altivez e grandeza servida de receber em sua graça e bom talante o seu cativo cavaleiro, que ali está feito pedra mármore, todo perturbado e sem pulso, por ver-se diante de tão magnífica presença. Eu sou Sancho Pança, seu escudeiro, e ele é o acendrado cavaleiro Don Quixote de la Mancha, também conhecido por Cavaleiro da Triste Figura. Nesta altura, já se havia posto Don Quixote de joelhos junto a Sancho e fitava com olhos arregalados e vista perturbada aquela que Sancho chamava de rainha e senhora. Mas, como não enxergava senão uma moça aldeã, e nem sequer de bela aparência, pois tinha uma cara redonda e achatada, estava suspenso e admirado, sem ousar desgregar os lábios. As lavradoras estavam igualmente atônitas, vendo aqueles homens tão diferentes, postados de joelhos, sem deixar que sua companheira passasse. Porém, rompendo o silêncio com maus modos e bastante indignada, falou a detida: Saiam já do caminho e deixem-nos passar, que estamos com pressa. Ao que respondeu Sancho: Ó princesa e senhora universal de El Toboso, como não se enternece no vosso magnânimo coração, vendo ajoelhado ante vossa sublimada presença a coluna e arrimo da cavalaria andante? Ouvindo isso, uma das outras 2 exclamou:
Xô, que te esfrego, burra de meu sogro. Vede só estes senhoricos querendo zombar das aldeãs como se aqui não soubéssemos tratar pulhas desse tipo. Segui vosso caminho e deixar-nos ir pelo nosso, que assim vos darei bem. Levanta-te, Sancho, disse nesse ponto Don Quixote, pois já vejo que a fortuna ainda não farta de meus males. Vigia todos os caminhos por onde possa vir algum contentamento a esta alma tão mesquinha que tenho na carne. E tu, ó extremo do valor que se possa desejar, limite da gentileza humana, único remédio deste afligido coração que te adora. Já que o mago maligno me persegue e pôs nuvens e cataratas em meus olhos e só neles, que nos outros não as pôs, mudando e transformando o teu rosto e tua formosura sem par, dando-te a aparência de uma lavradora pobre, se é que também não alterou a minha para de uma abantesma, a fim de torná-la detestável a teus olhos. Não deixes de fitar-me branda e amorosamente, procurando ver nesta genuflexa submissão que presto à tua disfarçada beleza, a humildade com que minha alma te adora. Olha só o vovô, respondeu a aldeã. Bem, amiga, sou eu de ouvir galanteios. Afastai-vos e deixai-nos passar, que vos agradecemos. Afastou-se Sancho e deixou-a seguir, contentíssimo por haver saído tão bem de seu embuste. Mal se viu livre a aldeã, que havia passado por Dulcinea picando sua cananéia com um aguilhão que num bastão trazia, largou a correr pelo prado afora. A burrica, sentindo a ponta do aguilhão machucá-la mais do que de costume, começou a corcovear, de tal modo que deu com a senhora Dulcinea em terra. Vendo-o, acudiu Don Quixote a levantá-la, e Sancho a arrumara e apertara a albarda, que havia vindo parar na barriga do muá. Ajeitada, pois, a albarda, quis Don Quixote levantar nos braços sua encantada dama, a fim de pô-la sobre a jumenta, mas ela, erguendo-se do chão, livrou-o de tal trabalho, pois, recuando alguns passos, deu uma corridinha e, pondo ambas as mãos sobre as ancas do animal, caiu sentada sobre a albarda, mais rápida que um falcão, encarranchadas como se fosse homem. Disse então Sancho: Viva Roque, que a senhora, nossa ama, é mais ligeira que um falcão e pode ensinar o mais destro cordovês ou mexicano a montar a cavalo. Passou de um salto sobre o arcão traseiro da sela e, sem esporas, faz a anaceia correr como uma zebra. E não lhe ficam atrás suas aias, que também correm como o vento. E era verdade, porquanto, vendo-se Dulcinea a cavalo, todas picarem suas mulas e dispararam a correr, sem voltar a cabeça para trás por mais de meia légua. Seguiu-as Don Quixote com as vistas e, quando viu que já tinham desaparecido, voltando-se para Sancho, disse-lhe: Sancho, que te parece isso de ser eu tão malquisto dos feitiços? Olha até onde se estende sua maldade e ojeriza que me tem, pois me quiseram privar de satisfação que me poderia dar o ter visto minha dama em sua própria figura e essência. Com efeito, nasci eu para modelo de desditosos e para ser alvo e mira em cuja direção se assentem e se arrojem as setas do infortúnio. E hás de também notar, Sancho, que não se contentaram esses traidores em apenas modificar um pouco minha Dulcinea, mas a mudaram e transformaram na figura reles e horrorosa daquela aldeã, tirando-lhe ao mesmo tempo o que é tão próprio das senhoras de Escol, que é o seu perfume, por andarem sempre entre âmbares e flores. Porque de faço saber, Sancho, que quando fui subir Dulcinea sobre a anaceia, segundo afirmas, pois a mim me pareceu burrica, senti um fartum de alho cru que me atordoou e intoxicou até a alma. Oh, canalha, bradou neste ponto Sancho, oh, magos azarentos e mal intencionados, quisera eu ver-vos a todos espetados pelas goelas, como sardinhas em fieira. Muito sabeis, muito podeis e muito mais fazeis. Deveria bastar-vos, velhacos, haver mudado as pérolas que são os olhos da minha ama em bolotas de sobreiro, e seus cabelos de ouro puríssimo em cerdas de rabo de boi barroso, e finalmente todas as suas feições de boas em más, sem que lhe tocasseis no odor que por ele talvez vislumbrásse-vos
o que se escondia por debaixo daquela feia casca, embora, para dizer a verdade, eu não tenha chegado a ver sua fealdade, mas apenas sua formosura, aumentada de alguns pontos e quilates por um lunar que tinha sobre o lábio direito, à guisa de bigode, com uns 7 ou 8 cabelos louros como fios de ouro e compridos de mais de um palmo. A esse lunar, disse Don Quixote, segundo a correspondência que tem entre si os sinais do rosto com os do corpo, deve corresponder outro na parte interna de sua coxa, do mesmo lado em que ela tem o do rosto, mas são demasiado longos para um lunar os pelos do tamanho que descreveste. Pois sei dizer a vossa mercê, respondeu Sancho, que ali pareciam naturais. Acredito, amigo, replicou Don Quixote, pois coisa alguma pôs a natureza em Dulcinea que não fosse perfeita e bem acabada. Tivesse ela 100 lunares como esse de que falas, e lunares não seriam, mas luas e estrelas resplandecentes. Mas, dize-me, Sancho, aquela que me pareceu albarda e que arrumaste era selim raso ou cilhão? Era apenas uma sela à gineta, respondeu Sancho, coberta com uma manta que vale a metade de um reino, de tão rica. E eu que não vi tudo isso, Sancho, disse Don Quixote, agora torno a dizer, e 1000 vezes repetirei, que sou o mais desditoso dos homens. Muita força teve de fazer o socarrão do Sancho para dissimular o riso ao ouvir as sandices do amo, tão facilmente logrado. Finalmente, depois de muitos outros assuntos que discutiram, voltaram a montar em seus animais e seguiram rumo a Saragossa, aonde pensavam chegar a tempo de se poderem encontrar numas festas solenes que se realizam costumeiramente todos os anos naquela insigne cidade. Mas antes de que lá chegassem, lhes sucederam coisas que, por muitas, grandes e novas, merecem ser escritas e lidas, como adiante se verá.